Uma menina de rua se aproximou de um milionário em um restaurante e disse que sua esposa colocou veneno em sua bebida. Na manhã seguinte, havia um carro de luxo próximo da humilde casa dela. O sol se punha lentamente sobre belo horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam com as fachadas espelhadas dos arranha-céus. Na esquina próxima ao restaurante A Coroa, uma menina de 7 anos ajeitava as flores em sua cesta de vime. Marina tinha olhos grandes e expressivos, que pareciam guardar sabedoria muito além de sua idade. Seus cabelos castanhos escuros caíam em cachos desalinhados sobre os ombros do vestido simples, porém limpo. "Vó, esse buquê tá bonito", perguntou ela, erguendo um arranjo de margaridas brancas. Dona Eunice, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, sorriu com ternura enquanto ajustava seu chale desbotado. Suas mãos, enrugadas e calejadas por décadas de trabalho duro, arrumaram delicadamente as flores. "Tá lindo, minha estrela, mas vamos ter que guardar para amanhã. Tá vendo aquelas nuvens? Vai chover forte logo, logo." Marina olhou para o céu, onde nuvens escuras começavam a se acumular, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas o prenúncio da tempestade que a incomodava. Era algo mais, uma sensação estranha que vinha sentindo o dia todo, como um sussurro indecifrável em seu ouvido. "A senhora tá sentindo isso, vó? Parece que tem alguma coisa diferente no ar." Dona Eunice observou a neta com um misto de preocupação e resignação. Desde pequena, Marina demonstrava uma sensibilidade fora do comum. Começou com pequenos detalhes, avisava sobre visitantes antes que batessem à porta, encontrava objetos perdidos com facilidade inexplicável. Sabia quando alguém mentia apenas olhando em seus olhos, mas o dom se intensificou após a morte da mãe, como se a tragédia tivesse despertado algo adormecido dentro dela. "É só a chuva chegando, menina. Vamos juntar as coisas e voltar para casa." Enquanto guardavam as flores não vendidas, uma limusine preta parou em frente ao restaurante A Coroa. Um homem alto, de terno impecável e expressão severa, desceu do veículo, seguido por uma mulher elegante em um vestido vermelho deslumbrante. "Olha, vó, é o homem da televisão", sussurrou Marina, observando-o com curiosidade. "Ele parece triste, mesmo sorrindo. Esse é André Castro, dono da metade dessa cidade." "Vamos, Marina. Gente como nós não se mistura com gente como eles." Marina continuou observando enquanto o casal entrava no restaurante. Sua atenção foi capturada por algo no pulso do homem. Um relógio dourado que brilhou sob as luzes da entrada. Por um instante, sentiu sua própria cicatriz em forma de estrela formigar sob a pulseira de tecido que sempre usava. "Tá na hora, vamos!" insistiu Dona Eunice, agora visivelmente ansiosa para partir. No caminho para o ponto de ônibus, os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Marina segurava firmemente a mão da avó enquanto caminhavam, mas não conseguia afastar a sensação de urgência que crescia em seu peito. Algo importante estava para acontecer, e de alguma forma, sabia que estava ligado àquele homem de olhos tristes. O ônibus que as levaria de volta à Vila Nova. Esperança estava atrasado, e a chuva aumentava a cada minuto. Abrigadas precariamente sob a cobertura do ponto, Dona Eunice começou a tossir violentamente. "A senhora tá bem, vó?" perguntou Marina preocupada. "Tô sim, minha estrela. Só essa umidade que não me faz bem." Marina sabia que era mais do que isso. A avó vinha escondendo sua doença havia meses, tomando remédios às escondidas e disfarçando as dores com sorrisos forçados, sem dinheiro para médicos particulares e com o sistema público sempre lotado. Restava apenas esperar e rezar, enquanto observava a chuva cair. Marina teve um flashback súbito. Estava novamente naquele quarto escuro, com apenas 3 anos de idade, observando sua mãe empacotar roupas às pressas. "Você precisa ser forte, minha estrela", dizia Cristiane com os olhos marejados. "Um dia você vai entender tudo." Foi a última lembrança clara que tinha dela, antes do acidente que ninguém explicava direito. Um trovão estrondoso trouxe Marina de volta ao presente, no restaurante do outro lado da rua. Luzes piscavam e música tocava. Era uma grande celebração. O aniversário de 30 anos da Castro Holdings. Foi então que a sensação de urgência se transformou em certeza absoluta.
Algo terrível estava prestes a acontecer naquele lugar. E só ela poderia impedir. Vó, eu preciso ir ao banheiro. Mentiu, sentindo-se imediatamente culpada. Agora, menina, não pode esperar o ônibus. É urgente, vó. Insistiu, dançando de um pé para o outro para dar credibilidade à mentira. Dona Eunice suspirou. Tá bom, vai ali no restaurante pequeno. O seu Antônio me conhece, mas volta rápido. Marina assentiu, e assim que dobrou a esquina, correu na direção oposta, atravessando a rua debaixo da chuva torrencial que agora caía. Chegou encharcada à porta do restaurante A Coroa, onde um segurança de terno a impediu de entrar. Ei, garotinha, aqui não é lugar para você. Por favor, moço, implorou Marina. Eu só quero entregar essas flores. Ela mostrou o único buquê que havia guardado separado, as margaridas brancas agora levemente amassadas. O segurança hesitou, observando a menina encharcada. Seus olhos encontraram a cicatriz em forma de estrela em seu pulso, momentaneamente visível quando a manga molhada deslizou. Quem te mandou aqui? Perguntou desconfiado. Ninguém, respondeu ela sinceramente. Eu só. Preciso entrar. É importante. Algo na intensidade do olhar da criança fez o homem ceder. 5 minutos, entrega e sai, entendeu? Marina assentiu, entrando rapidamente no mundo de luxo que nunca havia experimentado antes. Cristais brilhantes pendiam do teto. Homens de terno e mulheres com joias caríssimas conversavam animadamente. No centro do salão, André Castro sorria para os convidados. Embora seus olhos permanecessem distantes, a menina observou, paralisada, quando ele se afastou para atender uma ligação. Deixando sua taça sobre a mesa, imediatamente a mulher de vermelho, Fernanda Azevedo, aproximou-se discretamente, derramando algumas gotas de um frasco minúsculo no champanhe. Marina não pensou 2 vezes. Com o coração acelerado, atravessou o salão, ignorando os olhares surpresos e desaprovadores. Senhor, chamou, puxando levemente o paletó de André quando ele retornava à mesa. Senhor, não beba isso. André Castro olhou para baixo, surpreso ao encontrar uma menina molhada e descalça, segurando um buquê de margaridas. Estava prestes a chamar a segurança quando algo nos olhos dela o fez parar. Uma intensidade familiar, que o transportou instantaneamente para 7 anos atrás, para o último olhar de sua irmã Cristiane, antes de desaparecer. O que você disse, menina? Perguntou, abaixando-se para ficar na altura dela. Marina engoliu em seco, sentindo o olhar furioso de Fernanda sobre si. A mulher de vermelho colocou algo ruim no seu copo quando o senhor foi atender o telefone. Sussurrou com urgência. Ela quer sua empresa, não seu coração. Do lado de fora, Dona Eunice olhava desesperada para o restaurante iluminado. Tinha seguido os passos da neta e agora observava, impotente, enquanto o passado que tanto tentara enterrar voltava à superfície através da menina com a marca da família Castro, por trás da limousine estacionada. Rafael, o motorista e segurança pessoal de André, observava a cena com atenção especial. Seus olhos fixaram-se na menina, e sua mão instintivamente tocou a pequena fotografia que sempre carregava no bolso interno do paletó. A imagem desbotada de uma jovem Cristiane Castro sorrindo ao seu lado, compartilhando o mesmo sangue que ninguém jamais poderia suspeitar. A tempestade apenas começava. André Castro fitou aquela garotinha encharcada, com seu vestido simples e os cabelos pingando no chão de mármore polido. Em qualquer outra ocasião, teria chamado a segurança imediatamente, mas havia algo no olhar dela que o paralisou. Era como se estivesse diante de um fantasma, uma memória dolorosa materializada. O que você está dizendo, pequena? Perguntou com a voz quase inaudível. Marina engoliu em seco, mas sustentou o olhar do empresário. O dom que a guiava era mais forte que seu medo. A moça do vestido vermelho colocou alguma coisa no seu copo. Eu vi, insistiu ela. É um líquido que faz mal. Eu senti. André olhou discretamente para sua taça sobre a mesa. Depois para Fernanda, que os observava com uma mistura de irritação e nervosismo mal disfarçado. Como você sabe disso? Questionou ele, agora completamente atento. Eu só sei, respondeu Marina simplesmente. Da mesma forma que sei que o senhor está triste, mesmo sorrindo para todo mundo. Um frisson percorreu a espinha de André.
Essa não era uma conversa normal com uma criança perdida. Algo inexplicável estava acontecendo. E toda sua intuição empresarial, aquela que o ajudara a construir um império, gritava para que ele escutasse. Querido, quem é essa criança? Fernanda aproximou-se, seu perfume francês caríssimo contrastando com o cheiro de chuva e flores simples que vinha de Marina. Uma pequena vendedora de flores, respondeu André sem desviar os olhos da menina. Então, num gesto calculado, pegou a taça que estava diante de Fernanda. Um brinde, meu amor, a nossa futura parceria. O rosto de Fernanda empalideceu levemente, mas ela manteve o sorriso perfeito, resultado de anos de prática social. Não deveria brindar com sua própria taça? Perguntou com falsa doçura. Na verdade, André sorriu enigmaticamente. Dizem que brindar com a taça do parceiro traz sorte nos negócios. Você não acredita nisso? Marina observava a cena, imóvel. O homem havia entendido seu aviso. De alguma forma, ele acreditara nela. Uma menina anônima da periferia, Fernanda hesitou por uma fração de segundo antes de pegar com dedos levemente trêmulos a taça que André oferecia. O silêncio entre eles parecia uma corda esticada ao limite. Finalmente, ela levou o cristal aos lábios pintados de vermelho e bebeu um gole. Foi questão de minutos. No meio de um discurso do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernanda cambaleou, derrubou a taça, que se estilhaçou contra o chão, e desabou diante de todos os convidados. O caos instalou-se instantaneamente. Gritos de socorro, pessoas aglomerando-se, celulares sendo sacados para ligar para a emergência. André manteve-se surpreendentemente calmo, observando sua noiva ser atendida pelos paramédicos que sempre ficavam de plantão em seus eventos. Marina aproveitou a confusão para recuar lentamente. Sua missão estava cumprida. Agora precisava voltar para sua avó antes que se metesse em mais problemas. Contudo, quando estava quase alcançando a saída, sentiu uma mão firme segurar seu ombro. Espere, disse Rafael, o motorista e segurança de André Castro. Seus olhos escuros avaliavam a menina com uma intensidade desconcertante. O Sr. Castro vai querer falar com você. Marina recuou instintivamente. Havia algo familiar naquele homem, mas também sentia perigo. Minha avó está me esperando. Ela vai ficar preocupada. Rafael hesitou, seu olhar baixando rapidamente para o pulso da menina, onde a marca em forma de estrela estava parcialmente visível sob a pulseira de tecido molhada. Onde você mora? Perguntou ele, sua voz suavizando-se. Vila Nova Esperança, respondeu Marina, surpresa com a mudança de tom. Moro com minha avó, Dona Eunice. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Rafael, seguido por uma emoção que Marina não conseguiu identificar, antes que pudesse dizer qualquer coisa. Uma nova comoção surgiu quando os paramédicos começaram a transportar Fernanda para a ambulância. Vá para casa, pequena, disse Rafael, soltando-a. É mais seguro assim, por enquanto. Marina não perdeu tempo. Aproveitou a distração e correu para fora. A chuva continuava caindo impiedosamente, do outro lado da rua. Dona Eunice aguardava desesperada, seu rosto uma máscara de pânico e alívio ao ver a neta. Marina, pelo amor de Deus, o que você fez? A menina correu para os braços da avó, sentindo-se culpada por tê-la deixado preocupada, mas ao mesmo tempo, certa de que fizera o necessário. Desculpa, vó. Eu precisava ajudar aquele homem. Dona Eunice segurou o rosto molhado da neta entre as mãos, procurando em seus olhos algum sinal do que realmente havia acontecido lá dentro. O que encontrou a assustou profundamente. O que você disse para ele, Marina? Só a verdade, vó, que a moça de vermelho queria fazer mal a ele. O rosto de Dona Eunice perdeu toda a cor. Ela olhou para o restaurante onde a agitação continuava. Ambulâncias e carros de polícia agora estacionados em frente. Vamos embora daqui, agora. Durante todo o trajeto de ônibus até a Vila Nova Esperança, Dona Eunice permaneceu em silêncio, apertando a mão da neta com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Marina observava a cidade pela janela embaçada. As luzes distorcidas pela chuva pareciam estrelas caindo. Não entendia completamente o que havia acontecido, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto isso, no interior do restaurante, a coroa,
André Castro dispensava os convidados após o incidente? A celebração do aniversário da empresa transformara-se em um escândalo que estamparia as manchetes do dia seguinte. Os exames preliminares indicam envenenamento, informou discretamente o médico que atendera Fernanda. Algo potente, mas administrado em dose não letal. Ela vai sobreviver, mas precisa de tratamento imediato. André assentiu. Seu rosto uma máscara impenetrável de preocupação adequada. Por dentro, sua mente trabalhava a mil. Fernanda, a mulher que havia escolhido como parceira nos negócios e na vida, tentara envenená-lo. E uma criança desconhecida, uma vendedora de flores, salvara sua vida. Rafael. Chamou quando todos haviam partido. Quero que descubra tudo sobre aquela menina. Nome, endereço, família. Já sei onde encontrá-la, senhor, respondeu Rafael, com uma certeza que surpreendeu seu patrão. Ela se chama Marina e vive com a avó, Dona Eunice, na Vila Nova Esperança. André ergueu uma sobrancelha, intrigado com a eficiência fora do comum de seu segurança. Como descobriu isso tão rápido? Rafael desviou o olhar brevemente. Conversei com ela por um momento antes que fugisse. Quero visitá-la amanhã, decidiu André, observando os cacos da taça que ainda jaziam no chão, cordão de isolamento em volta. Há algo naquela criança, algo familiar. Senhor, se me permite. Rafael parecia escolher as palavras com extremo cuidado. Acredito que devemos ser discretos. A senhorita Fernanda tem família poderosa. Se suspeitarem que uma testemunha... André assentiu, compreendendo. Usaremos o carro sem identificação. Apenas nós dois, do lado de fora. A tempestade começava a diminuir, mas outra, muito maior, estava apenas começando a se formar nas sombras de Belo Horizonte. Na casa simples da Vila Nova Esperança, Marina dormia inquieta, sonhando com estrelas que caíam do céu. Dona Eunice, por sua vez, passara horas revirando uma caixa antiga, escondida sob o assoalho gasto, entre cartas amareladas e fotografias desbotadas. Havia um telefone celular antiquado, guardado por mais de 7 anos. Com mãos trêmulas, ela conectou o aparelho ao carregador. Depois de quase uma década, era hora de enfrentar os fantasmas do passado. Se suas suspeitas estivessem corretas, eles já estavam a caminho. A manhã chegou com o ar limpo após a tempestade da noite anterior, na Vila Nova Esperança. O sol despontava entre nuvens dispersas, iluminando as casas simples e as ruas de terra batida. Marina acordou com o canto dos pássaros e o cheiro de café que vinha da cozinha. Por um momento, quase acreditou que a noite anterior tinha sido apenas um sonho. Bom dia, vó, disse ela, esfregando os olhos enquanto entrava na pequena cozinha de piso gasto. Dona Eunice estava sentada à mesa, mais pálida e abatida que o normal. Diante dela, uma xícara de chá de ervas esfriava, intocada, seus olhos estavam vermelhos, denunciando uma noite sem sono. Bom dia, minha estrela, respondeu com voz fraca, forçando um sorriso. Dormiu bem? Marina assentiu. Servindo-se de um copo de leite, percebeu que a avó evitava olhá-la diretamente, como sempre fazia quando escondia algo. A senhora não dormiu, né? Perguntou, sentando-se à sua frente. Dona Eunice suspirou, finalmente encontrando os olhos da neta. Precisamos conversar sobre ontem, Marina. O que você fez foi muito perigoso. A menina baixou o olhar para o copo de leite. Eu sei, vó, mas aquele homem ia morrer se eu não fizesse nada. Como você sabia disso? Marina mordeu o lábio, insegura sobre como explicar. Foi como das outras vezes. Eu só senti. Vi a moça colocando algo no copo dele e soube que era ruim. Dona Eunice apertou o crucifixo que sempre carregava no pescoço. Marina, você precisa entender uma coisa. O que você tem, esse dom, ele pode ser perigoso. Atrai a atenção de pessoas que não querem o seu bem. Antes que a conversa pudesse continuar, foram interrompidas por uma forte crise de tosse que sacudiu o corpo fragilizado da idosa. Marina correu para buscar água. O coração apertado com a dor estampada no rosto da avó. A senhora precisa de um médico, vó, disse ela, segurando a mão da idosa com aflição. Vai passar, menina, respondeu Dona Eunice, recuperando o fôlego com dificuldade. Não temos dinheiro para médico particular. E você sabe como é o posto de saúde.
Marina sentiu a frustração e a impotência tão conhecidas das famílias pobres diante da doença. Pensou no restaurante luxuoso da noite anterior, nas joias e champanhe, enquanto sua avó definhava sem atendimento adequado. O barulho de um motor potente interrompeu seus pensamentos. Pela janela pequena da cozinha, viu um carro preto e discreto, porém visivelmente caro, estacionando em frente à casa delas. Em qualquer outro dia, um automóvel assim chamaria a atenção de toda a vizinhança, mas era sábado de manhã, e muitos ainda dormiam após a noite de tempestade. Dona Eunice levantou-se com dificuldade, o rosto uma máscara de medo e resignação. Eles chegaram, murmurou, mais para si mesma que para a neta. Quem, vó? Marina, me escute com atenção. Seja lá o que acontecer agora, não mencione seu dom. Não diga nada sobre saber coisas que não deveria saber, entendeu? A menina assentiu, confusa e assustada com a urgência na voz da avó. Batidas firmes na porta confirmaram as palavras de Dona Eunice. Elas se entreolharam por um instante, antes que a idosa fosse atender, apoiando-se nas paredes para compensar suas pernas fracas. Na porta, estavam André Castro e Rafael. O empresário vestia roupas casuais, jeans e camisa de botão, numa clara tentativa de não chamar atenção, embora seu porte e presença o denunciassem como alguém de outra classe social. Rafael mantinha a postura alerta de sempre, olhos avaliando discretamente cada detalhe da vizinhança. Dona Eunice enrijeceu ao vê-los, seu corpo frágil parecendo ainda menor diante dos dois homens. Bom dia, disse André com voz controlada. Estou procurando por uma garotinha, Marina. Acredito ser o nome dela. O que o senhor quer com minha neta? Perguntou Dona Eunice, seu tom uma mistura de desafio e medo. André estudou a idosa por alguns instantes antes de responder. Ela me ajudou ontem à noite. Salvou minha vida. Na verdade, gostaria de agradecê-la pessoalmente. Nesse momento, Marina apareceu atrás da avó, seus olhos grandes fixos em André. Oi, disse ela simplesmente. O empresário sentiu um estranho aperto no peito ao ver novamente aquela criança. Havia algo nela que evocava memórias dolorosas. Os mesmos olhos intensos, a mesma determinação que vira em sua irmã Cristiane. Olá, Marina, respondeu ele, abaixando-se para ficar na altura dela. Você se lembra de mim? Sim, o senhor é o homem triste da televisão. André não pôde evitar um sorriso diante da franqueza infantil. Você pode nos convidar para entrar? Perguntou, dirigindo-se novamente a Dona Eunice. Precisamos conversar em particular. A idosa hesitou, mas acabou dando passagem. O contraste era gritante. Os dois homens bem vestidos pareciam gigantes dentro da sala minúscula, com seu sofá remendado e decoração simples, porém limpa e organizada. Café, ofereceu Dona Eunice por força do hábito. Sim, obrigado, aceitou André, sentando-se cautelosamente no sofá velho. Rafael permaneceu de pé, próximo à janela, de onde podia monitorar tanto o interior da casa quanto a rua. Seus olhos, porém, voltavam-se constantemente para Marina, com uma expressão que mesclava curiosidade e algo mais profundo, quase protetor. Enquanto Dona Eunice preparava o café na cozinha, André observou as poucas fotografias emolduradas na parede. Uma em particular chamou sua atenção. Uma mulher jovem com um bebê nos braços. É sua mãe? Perguntou a Marina, apontando para a foto. A menina assentiu, aproximando-se. A avó diz que ela morreu num acidente quando eu era bebê. O uso da expressão, a avó diz, não passou despercebido por André. Havia desconfiança naquelas palavras, como se a própria criança questionasse a versão oficial. Dona Eunice retornou com uma bandeja, suas mãos trêmulas fazendo as xícaras tilintarem. Uma nova crise de tosse a acometeu enquanto servia o café, derramando um pouco do líquido escuro na bandeja. A senhora está bem? Perguntou André, genuinamente preocupado. É só uma gripe, mentiu Dona Eunice, mas a palidez de seu rosto e a dificuldade em respirar contradiziam suas palavras. Não é não, interveio Marina com a honestidade típica das crianças. A avó tá doente faz tempo, mas não tem dinheiro para médico. Um silêncio desconfortável instalou-se na sala. André observou a idosa com atenção renovada, notando os sinais óbvios de uma doença grave não tratada.
Dona Eunice, não é mesmo? Perguntou ele. Seu rosto me parece familiar. A idosa sentou-se lentamente, evitando o olhar do empresário. Trabalhei para sua família por muitos anos, sim, Sr. Castro. Fui parteira, ajudei a trazer seu irmão mais novo ao mundo. André franziu o senho surpreso. Não tenho um irmão mais novo. Um olhar rápido e significativo passou entre Dona Eunice e Rafael, tão breve que seria imperceptível para qualquer um que não estivesse atento. Mas André era um homem que construíra seu império observando detalhes. Talvez esteja confundindo as famílias, desconversou a idosa. Foi há muito tempo. André decidiu não insistir no assunto, pelo menos por enquanto. Voltou sua atenção para Marina. Quero agradecer pelo que você fez ontem, disse ele. Como soube que havia algo errado com a minha bebida? Antes que Marina pudesse responder. Dona Eunice interviu. Minha neta tem olhos atentos. Apenas isso. Viu a mulher mexendo no seu copo e achou suspeito. É mesmo? Questionou André, sem tirar os olhos da menina. Só isso. Marina olhou para a avó, lembrando-se do aviso. Então assentiu. André não parecia convencido, mas novamente optou por não pressionar. Em vez disso, mudou de assunto. O que aconteceu com a mãe de Marina? A pergunta direta caiu como uma pedra no pequeno cômodo. Dona Eunice apertou os lábios, como se pesasse cada palavra antes de responder. Acidente de carro, há 7 anos. Logo após o desaparecimento da minha irmã, comentou André. Quase casualmente, coincidência, respondeu a idosa. Rápido demais. Rafael, que até então mantivera-se em silêncio, aproximou-se da mesa, depositando um cartão sobre ela. Dona Eunice, a senhora precisa de tratamento médico, disse ele com uma gentileza surpreendente. Este é o contato da Dr. Luana Mendes, especialista em pneumologia. Ela pode vir aqui ainda hoje, se a senhora permitir. André olhou para seu segurança com surpresa pela iniciativa inesperada, mas assentiu em concordância. Todos os custos serão cobertos por mim, obviamente, acrescentou. É o mínimo que posso fazer para agradecer a sua neta. Dona Eunice olhou para o cartão como se fosse uma serpente pronta para dar o bote. Por que faria isso por nós? André inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos agora fixos na idosa. Porque tenho a impressão de que temos muito mais a conversar, Dona Eunice. E para isso, precisamos que a senhora esteja bem de saúde. O som distante de um carro aproximando-se fez Rafael voltar rapidamente à janela. Senhor, precisamos ir, disse ele com urgência. Há movimento incomum na entrada da vila. André levantou-se, deixando um cartão próprio ao lado do da médica. Pense na minha oferta, Dona Eunice. E se precisar de qualquer coisa, ligue para esse número. Enquanto os 2 homens se dirigiam à porta, Marina puxou levemente a manga de André. Obrigada por ajudar minha avó, disse ela com sinceridade. E tome cuidado, tem mais gente querendo fazer mal ao senhor. André encarou aqueles olhos que pareciam enxergar através de sua alma e assentiu gravemente antes de partir. Do outro lado da rua, uma figura observava atentamente o carro preto que deixava a vila, com um movimento discreto. Sacou o celular e discou um número. Senhor Azevedo, encontrei a testemunha. No elegante apartamento de cobertura com vista para o Parque Municipal, André Castro contemplava a cidade através das amplas janelas de vidro. Em suas mãos, uma pasta com o histórico médico de Dona Eunice, que Rafael conseguira obter em tempo recorde. Pneumonia crônica, provavelmente decorrente de tuberculose não tratada adequadamente, informou a Dr. Luana Mendes por telefone. Ela precisa de hospitalização imediata, exames avançados e medicação de última geração. Providencie tudo, ordenou André. Use meu nome para garantir o melhor tratamento. Discrição absoluta. Tenho uma vaga no Hospital São Lucas, respondeu a médica. Posso interná-la hoje mesmo, mas e quanto à criança, não podemos deixá-la sozinha. André hesitou apenas por um instante. Traga as 2. Prepararei um dos quartos de hóspedes. Após desligar, virou-se para Rafael, que o observava com expressão indecifrável. Acha que estou sendo imprudente? Perguntou André. Acho que está seguindo seus instintos, senhor. Como sempre, a resposta diplomática não enganou André, que conhecia seu segurança há mais de uma década.
Você a conhecia, não é? Dona Eunice. Rafael ajustou discretamente a postura, um gesto que André aprendera a reconhecer como sinal de desconforto. Todos os funcionários antigos da mansão Castro a conheciam, senhor. Foi parteira de sua família por anos. E a mãe da menina, esta tal de... como era mesmo o nome? Cristiane, respondeu André, os olhos fixos em uma foto emoldurada sobre a mesa de trabalho. Ele e a irmã, anos atrás, sorridentes numa formatura. Assim como minha irmã. O telefone tocou novamente, interrompendo a conversa tensa. Era do departamento de investigação privada que André contratara logo após o incidente no restaurante. Temos as primeiras informações sobre Fernanda Azevedo, informou o investigador. A substância encontrada na taça era um composto orgânico potente, difícil de detectar em exames convencionais. Causa falência múltipla dos órgãos, simulando um ataque cardíaco natural. E quanto ao laboratório de onde veio o veneno, é aí que fica interessante. Essere Castro, a composição é similar a uma fórmula experimental desenvolvida pelo laboratório Azevedo há 7 anos, quando tentavam criar um medicamento para doenças neurodegenerativas. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Há 7 anos, repetiu lentamente. Exatamente quando minha irmã desapareceu. Após confrontar nosso pai sobre um esquema de corrupção na empresa, há mais, senhor, continuou o investigador. Encontramos documentos que sugerem uma conexão entre seu pai e Luiz Azevedo datada da mesma época. Transferências suspeitas, reuniões não registradas, mensagens codificadas. Continue cavando. Quero tudo sobre esse relacionamento. Ao desligar, André encontrou Rafael observando-o atentamente. Prepare o carro. Vamos buscar Dona Eunice e a menina pessoalmente. A tempestade da noite anterior deixara marcas visíveis na Vila Nova Esperança. Poças de lama, telhados danificados e o ocasional móvel arruinado aguardando descarte nas calçadas. Os moradores olhavam com desconfiança para o carro luxuoso que se aproximava lentamente, como um tubarão num aquário de peixes pequenos, na pequena casa de Dona Eunice. A situação era tensa. A idosa, agora febril e com dificuldade para respirar, resistia à ideia de deixar o único lar que conhecera nas últimas décadas. Não posso ir, Marina, dizia entre crises de tosse. É perigoso demais para você. Vó, a senhora precisa de médico. Eu não quero ficar sozinha, mas também não quero que a senhora morra. Implorava a menina, lágrimas brilhando em seus olhos. O som do carro estacionando interrompeu a discussão. Marina correu para a janela e viu André e Rafael se aproximando da casa, acompanhados por uma mulher de jaleco branco. A derreá, Luana Mendes. Eles voltaram, vó, e trouxeram uma médica. Dona Eunice fechou os olhos por um instante, como se buscasse força interior. Então acenou para a neta abrir a porta. A Drá, Luana, entrou primeiro, seu rosto transmitindo competência e compaixão em iguais medidas. Era uma mulher na casa dos 30 anos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo prático, olhos inteligentes que avaliaram rapidamente a situação. Dona Eunice, sou a Drá Luana Mendes. Apresentou-se, aproximando-se com o estetoscópio já em mãos. Posso examiná-la, enquanto a médica realizava uma avaliação preliminar. André e Rafael permaneceram na pequena sala. O empresário observava as parcas posses da família, tentando conciliar a pobreza material com a dignidade evidente na organização impecável do espaço. Preciso falar com a senhora em particular, disse Luana após o exame, num tom que não admitia recusa. Marina foi conduzida gentilmente para fora por Rafael, que sugeriu mostrar-lhe o interior do carro enquanto os adultos conversavam. André, por sua vez, manteve-se numa distância respeitosa, mas dentro do alcance da conversa. Senhora Eunice, não vou atenuar a situação, começou Luana com seriedade profissional. A infecção pulmonar está avançada, precisa de hospitalização imediata, exames específicos e tratamento intensivo. Dona Eunice baixou o olhar para suas mãos enrugadas. Não tenho como pagar por isso, doutora. O senhor Castro assumirá todos os custos, interveio Luana. Já está tudo providenciado. Uma suíte no Hospital São Lucas aguarda a senhora. E minha neta. André deu um passo à frente. Marina ficará em minha casa, sob minha proteção pessoal, pelo tempo que for necessário para seu tratamento. Tem minha palavra.
Dona Eunice estudou o rosto do empresário por longos segundos, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Por que está fazendo isso, Sr. Castro? A verdade. André sentou-se vagarosamente ao lado da idosa, mantendo uma postura que não a intimidasse. Porque aquela menina salvou minha vida ontem à noite. Porque algo nela me lembra minha irmã desaparecida. E porque tenho a crescente suspeita de que nossas histórias estão entrelaçadas de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A idosa fechou os olhos, visivelmente exausta pela conversa e pela doença. Se eu for com vocês, se permitir que cuidem de Marina, precisamos estabelecer algumas condições. Estou ouvindo, respondeu André. Primeiro, nada de testes, exames ou investigações sobre o dom dela. É apenas uma criança, não um fenômeno a ser estudado. André assentiu, embora sua curiosidade sobre a percepção extraordinária de Marina permanecesse intacta. Segundo, continuou Dona Eunice, quando eu estiver melhor, quero revelar algumas coisas que guardei por muito tempo, mas apenas quando eu puder falar diretamente com você, sem intermediários. Concordo. E terceiro, a voz da idosa tremeu ligeiramente. Prometa que a protegerá como se fosse sua própria família. Há pessoas perigosas que farão de tudo para silenciá-la. E a mim também, assim que descobrirem que estamos com você. Quem, Dona Eunice? Quem quer fazer mal a vocês? A resposta veio em um sussurro quase inaudível. As mesmas pessoas que mataram sua irmã, ou melhor, tentaram matar. Do lado de fora, Marina observava fascinada o interior luxuoso do carro, seus dedos pequenos tocando timidamente o couro macio dos bancos. Você tem medo de ir com a gente? Perguntou Rafael, observando-a com atenção. A menina negou com a cabeça. Não do Sr. André. Ele tá triste e confuso, mas não é mal. Só não entendo por que ele olha pra mim daquele jeito estranho, como se tivesse visto um fantasma. Rafael engoliu em seco, resistindo ao impulso de revelar tudo ali mesmo. Talvez você o lembre de alguém importante que ele perdeu. Marina assentiu, compreensiva além de sua idade. A irmã dele, a que sumiu. Eu vi a foto na casa dele, quando o senhor mostrou para minha avó pelo celular, para convencer ela de ir para o hospital. Rafael sorriu levemente. Não adiantava tentar esconder coisas daquela menina. Marina, posso ver sua pulseira? Pediu ele cautelosamente. A garota hesitou, seu instinto protetor imediatamente alerta. Por quê? Curiosidade apenas. Mentiu Rafael, tentando soar casual. Antes que Marina pudesse responder, a porta da casa se abriu. André saiu acompanhado por Luana, que auxiliava Dona Eunice a caminhar. A idosa parecia ter envelhecido uma década em poucas horas. Seu corpo frágil curvado pela dor e pela febre. Vamos levar sua avó para o hospital agora, explicou André a Marina. Você virá comigo para minha casa enquanto ela recebe tratamento. Está de acordo. Marina olhou para a avó, buscando confirmação. Vai ficar tudo bem, minha estrela, assegurou Dona Eunice, esforçando-se para sorrir. O Sr. Castro vai cuidar de você até eu melhorar. Enquanto ajudavam Dona Eunice a entrar na ambulância que acabara de chegar. Ninguém notou o carro estacionado discretamente no final da rua. Nem o homem de terno que fotografava toda a cena com uma lente telescópica. Luiz Azevedo observou as imagens capturadas em seu tablet. Um sorriso frio formando-se em seus lábios. Então é verdade. Murmurou para si mesmo. A menina existe. E agora está sob a proteção de André Castro. Fez uma pausa, seus olhos fixos na imagem de Marina. Cristiane sempre foi imprudente em suas escolhas, mas nem mesmo ela imaginaria as consequências desta. Marina observava, fascinada, o elevador panorâmico que subia silenciosamente até a cobertura do edifício Saint-Michel. No bairro mais exclusivo de Belo Horizonte, através do vidro, a cidade se revelava em uma perspectiva que ela jamais imaginara existir. Um tapete de luzes e concreto que se estendia até encontrar as montanhas no horizonte. É como estar voando, sussurrou, a mão pequena pressionada contra o vidro. André, ao seu lado, sentiu uma pontada de ternura. Havia algo profundamente comovente na maneira como a menina se maravilhava com coisas que, para ele, eram absolutamente corriqueiras. Espere até ver o apartamento, respondeu,
surpreso consigo mesmo por sentir-se genuinamente entusiasmado em mostrar sua casa a uma criança. A porta do elevador abriu-se diretamente no hall privativo da cobertura, onde Sofia, a governanta, aguardava com expressão cautelosamente neutra, embora seus olhos traíssem curiosidade sobre a pequena visitante. Sofia, esta é Marina. Ela ficará conosco por algum tempo enquanto sua avó recebe tratamento médico. A governanta inclinou-se levemente, avaliando a menina com o olhar experiente de quem criara 3 filhos próprios. Bem-vinda, senhorita Marina. Preparei o quarto azul para você e coloquei algumas roupas que devem servir. Eram da minha neta, mas ela já cresceu. Marina sorriu timidamente, segurando com força a pequena mochila que trouxera da Vila Nova Esperança, contendo suas parcas posses, algumas peças de roupa, uma escova de dentes e uma boneca de pano desgastada pelo tempo e pelo carinho. Obrigada, senhora. Apenas Sofia, querida. André observou a interação, aliviado pela recepção calorosa. Sofia trabalhava para ele há mais de uma década e era uma das poucas pessoas em quem confiava completamente. Sofia, depois que Marina estiver instalada, podemos conversar em meu escritório. A governanta assentiu, compreendendo a seriedade no tom de seu patrão. Venha, pequena. Vou lhe mostrar onde ficará. Enquanto Sofia conduzia Marina pelos amplos corredores do apartamento, André retirou-se para seu escritório. Através da janela, observou as luzes da cidade, pensando na conversa que tivera com Dona Eunice, antes que ela fosse levada para o hospital. As mesmas pessoas que mataram sua irmã, ou melhor, tentaram matar. As palavras ecoavam em sua mente como um sino fúnebre. Por 7 anos, vivera com a certeza de que Cristiane havia morrido num trágico acidente após confrontar o pai deles sobre um esquema de corrupção. Agora, essa verdade, que já era dolorosa o suficiente, desmoronava para revelar algo potencialmente mais sombrio. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Castro, aqui é Paulo Mendonça, do Departamento de Segurança. Detectamos atividade suspeita no sistema de vigilância do prédio. Alguém tentou acessar remotamente as câmeras do seu andar. André sentiu o sangue gelar. Identifique a origem imediatamente e reforce todo o esquema de segurança. E Paulo, isso não deve aparecer em nenhum relatório oficial. Entendido? Mal desligara quando Rafael entrou no escritório, o semblante tenso. Senhor, Adra, Luana ligou do hospital. Dona Eunice está estável, mas precisará ficar internada por pelo menos 2 semanas. Os exames confirmaram tuberculose resistente, além de anemia severa e insuficiência cardíaca inicial. André assentiu gravemente. E as outras investigações? Os documentos que mencionou, sobre a conexão entre seu pai e Luiz Azevedo, foram localizados no antigo cofre da mansão Castro. Estão sendo trazidos agora, com segurança máxima. Uma leve batida na porta anunciou Sofia, que entrou com uma bandeja contendo café e biscoitos. A menina está tomando banho, informou ela. Achei que o senhor gostaria de saber que ela perguntou várias vezes pela avó. É natural, respondeu André distraidamente. Sofia hesitou, algo claramente incomodando-a. Senhor, há algo sobre essa criança. Algo familiar. André ergueu os olhos, subitamente alerta. Como assim? Não sei explicar exatamente. Talvez seja a maneira como ela segura o queixo, ou como franze a testa quando está pensando. Sofia fez uma pausa significativa. Lembra-me a sua irmã, quando era jovem. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Rafael trocou um olhar rápido com André, ambos pensando o mesmo. As coincidências estavam se acumulando rápido demais. Sofia, preciso que seja absolutamente discreta sobre a presença de Marina aqui, disse André finalmente. Não comente com ninguém, nem mesmo com sua família, sobre ela. Posso perguntar por quê, senhor? Porque ela pode estar em perigo, respondeu Rafael antes que André pudesse elaborar uma explicação menos direta. Sofia assentiu, a lealdade sobrepondo-se à curiosidade. Entendido. Ah, quase esqueci. A menina perguntou se poderia ligar para a avó. Disse a ela que esperasse o senhor para isso. Vou providenciar, garantiu André. Obrigado, Sofia. Após a saída da governanta, Rafael fechou a porta. Precisamos ser cuidadosos, senhor. Se nossa teoria estiver correta,
Marina não é apenas uma garotinha com percepção incomum, ela é minha sobrinha, completou André, a voz embargada pela emoção contida. Filha de Cristiane. E se essa for exatamente a razão pela qual os Azevedo querem eliminá-la? Questionou Rafael. Se ela é a herdeira legítima da fórmula que seu pai roubou do químico que trabalhava para vocês, o mesmo homem que presumivelmente foi o pai dela. André levantou-se abruptamente. Andando pelo escritório, precisamos de provas concretas antes de qualquer conclusão. E, acima de tudo, precisamos proteger aquela menina, independentemente de quem ela seja. No corredor, Marina permanecia imóvel, os olhos arregalados pelo que acabara de ouvir por trás da porta entreaberta. Queria apenas perguntar se podia falar com a avó, mas agora seu pequeno coração batia acelerado com informações que não compreendia totalmente. Ser sobrinha de André, filha de uma mulher chamada Cristiane, que teria o mesmo nome da mãe que ela mal conhecera, uma herdeira. A cicatriz em forma de estrela em seu pulso formigou, como sempre acontecia quando algo importante estava prestes a se revelar. Recuou silenciosamente, voltando para o quarto designado a ela. Um espaço maior que toda sua casa na Vila Nova Esperança, decorado em tons de azul suave, com uma cama imensa e estantes repletas de livros infantis que jamais tivera a chance de ler. Sentou-se na beira da cama, abraçando sua boneca de pano. Estrelinha, a única lembrança tangível que tinha de sua mãe. O que está acontecendo, Estrelinha? Sussurrou para a boneca. Porque sinto que tudo que a avó me contou sobre mamãe não é verdade. Um suave bater na porta interrompeu seu monólogo. Era André, parecendo estranhamente desconfortável. Como um homem que havia esquecido como interagir com crianças, se é que algum dia soubera. Podemos conversar um pouco? Perguntou ele, mantendo uma distância respeitosa. Marina assentiu, observando-o atentamente com aqueles olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Falei com o hospital. Sua avó está bem, embora precise ficar internada por algumas semanas. Você pode ligar para ela amanhã, quando estiver mais descansada. Ela vai ficar boa. André hesitou, então decidiu pela honestidade. A doença dela é séria, mas a Luana é a melhor especialista da cidade. Estamos fazendo tudo o que é possível. Marina aceitou a resposta, embora seus olhos denunciassem que percebia mais do que ele revelava. Marina, sei que é muita mudança de uma vez só. Se precisar de qualquer coisa, pode me dizer ou falar com Sofia. A menina estudou-o por um momento. Por que o senhor me olha desse jeito, como se estivesse procurando alguém em mim? A pergunta direta pegou André desprevenido. Era exatamente o que fazia. Procurava traços de Cristiane no rosto daquela criança. Buscava confirmação para suas suspeitas crescentes. Você me lembra alguém que foi muito importante para mim? Respondeu finalmente. Sua irmã que desapareceu? Arriscou Marina, arrependendo-se imediatamente ao ver a surpresa no rosto de André. Como sabe sobre ela? Marina mordeu o lábio, buscando uma explicação plausível. A Sofia comentou que sou parecida com alguém da família e vi a foto no seu escritório quando passei pelo corredor. André assentiu, embora não parecesse totalmente convencido. Sim, minha irmã Cristiane, ela, desapareceu há 7 anos após uma discussão com nosso pai. Igual a minha mãe, observou Marina inocentemente. Ela também sumiu faz 7 anos. O olhar que trocaram naquele momento continha mais perguntas do que qualquer um dos dois estava preparado para formular, muito menos responder no dia seguinte. A vida de Marina transformou-se completamente. Uma professora particular foi contratada para avaliar seu nível educacional. Roupas novas chegaram em grandes sacolas de boutiques exclusivas. Médicos vieram discretamente examiná-la, disfarçados como amigos de família. Em poucos dias, a menina da Vila Nova Esperança estava sendo silenciosamente integrada à alta sociedade de Belo Horizonte. Embora sua presença na mansão permanecesse um segredo bem guardado. À noite, quando todos dormiam, Marina sentava-se junto à janela de seu quarto, olhando as luzes da cidade. Em uma mão, segurava a Estrelinha, a boneca, com a outra, tocava suavemente a cicatriz em forma de estrela em seu pulso. Quem sou eu de verdade? Sussurrava para a noite, enquanto uma estrela cadente cortava o céu, como um presságio silencioso de que algumas perguntas, uma vez formuladas,
Não podem mais ser contidas. 2 semanas se passaram desde que Marina chegara à cobertura de André Castro. A adaptação da menina à nova realidade surpreendia a todos. Ela absorvia conhecimentos com uma velocidade impressionante nas aulas com a professora particular, demonstrava uma educação natural que não combinava com sua origem humilde e, principalmente, conquistava a todos com sua perspicácia e sensibilidade incomuns. Naquela manhã de domingo, André observava-a através da porta de vidro que dava para o jardim suspenso da cobertura. Marina estava sentada em um banco, desenhando concentradamente, os cabelos agora bem cortados brilhando sob o sol. Ela se adaptou bem, comentou Rafael, aproximando-se silenciosamente. André assentiu, sem desviar o olhar. Bem demais, talvez, como se já tivesse nascido para isso. Ou como se estivesse voltando para casa, sugeriu Rafael. Testando o terreno, antes que André pudesse responder, o telefone tocou. Era a Dera, Luana, com notícias do hospital. Dona Eunice está respondendo bem ao tratamento, mas ainda muito fraca, informou ela. No entanto, insiste em falar com você. Diz que há coisas que não podem mais esperar. Estarei aí em 30 minutos, respondeu André, desligando em seguida. Voltou-se para Rafael. Fique de olho em Marina. Não a deixe sozinha nem por um segundo. Aconteceu alguma coisa? Não sei ainda, mas Dona Eunice parece pronta para revelar alguns segredos. André dirigiu pessoalmente até o hospital, algo que raramente fazia. Precisava desse tempo sozinho para organizar seus pensamentos. As investigações sobre a conexão entre seu pai e Luiz Azevedo haviam revelado um emaranhado de negociações obscuras, transferências suspeitas e, mais perturbador, uma série de mortes convenientes ao longo dos anos, incluindo a do químico brilhante que desenvolvera a fórmula que fez a fortuna dos Castro. No hospital, encontrou Dona Eunice em um quarto privativo, cercada pelo melhor que o dinheiro podia comprar em termos de equipamentos médicos. Ainda assim, parecia frágil e diminuta contra os travesseiros brancos. Como está se sentindo? Perguntou ele, puxando uma cadeira para perto do leito. Melhor do que merecia, respondeu ela com uma honestidade crua. Como está Marina? Adaptando-se bem, é uma criança extraordinária. Um sorriso fraco iluminou o rosto enrugado da idosa. Ela sempre foi, desde bebê, sabia coisas, via coisas que ninguém mais podia ver. André inclinou-se ligeiramente para a frente. Dona Eunice, a senhora me chamou aqui para conversar. Disse que havia segredos que precisavam ser revelados. A idosa fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Primeiro, preciso da sua palavra de que vai proteger Marina. Não importa o que eu diga agora. Tem minha palavra, e que não vai julgá-la pelo que fiz. Fiz o que precisava ser feito para proteger aquela criança. André assentiu gravemente. Cristiane não morreu no acidente, como divulgado. Começou Dona Eunice, sua voz pouco mais que um sussurro. Ela veio até mim ensanguentada, no meio da noite, tinha sido baleada. Disse que descobrira algo terrível sobre seu pai e Luiz Azevedo. Um esquema que envolvia roubo de propriedade intelectual, lavagem de dinheiro e assassinato. André sentiu o sangue gelar nas veias. Assassinato de quem? De Daniel Vasconcelos, o químico que desenvolveu a fórmula original, o homem que Cristiane amava secretamente, e pai de Marina. As peças começavam a se encaixar num mosaico terrível. Cristiane estava grávida quando desapareceu. Continuou Dona Eunice. Poucos sabiam. Seu pai descobriu e ameaçou tirar a criança dela assim que nascesse. Dizia que nenhum Castro seria criado por um ninguém, mesmo que já tivesse mandado matar o pai. E o acidente foi forjado. Sim, Cristiane sabia que precisava desaparecer. Usou contatos do próprio Daniel para simular sua morte. Deu à luz a Marina aqui mesmo, neste hospital, sob nome falso. Eu a ajudei no parto, como ajudei no seu nascimento e de toda a sua família antes de você. André tentava absorver cada palavra, cada implicação. E depois, ela mudou de identidade. Viveu escondida por quase 4 anos, até que eles a encontraram. A voz de Dona Eunice falhou. Dessa vez, o acidente foi real, mas Marina sobreviveu milagrosamente. Cristiane, em seus últimos momentos, me fez jurar que protegeria a menina e nunca revelaria sua verdadeira identidade.
Por que está me contando isso agora? Porque estou morrendo, Sr. Castro. E porque Marina precisa de proteção maior do que posso oferecer. Os Azevedo nunca deixaram de procurá-la. A marca. Que marca? Perguntou André, embora suspeitasse da resposta. A estrela no pulso é uma marca de nascença da família Castro. Sua irmã tinha uma idêntica, assim como seu pai, e o pai dele antes. É por isso que sempre a fiz usar pulseiras ou bandagens para escondê-la. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, enquanto André assimilava a magnitude daquelas revelações. Há mais, continuou Dona Eunice, agora com urgência na voz. Antes de morrer, Cristiane deixou algo para Marina, um cofre, escondido em um lugar que apenas Rafael conhece. Rafael, André não conseguiu esconder sua surpresa. O que meu motorista tem a ver com isso? Os olhos cansados de Dona Eunice encontraram os dele com intensidade renovada. Ele não é apenas seu motorista. Rafael é filho bastardo de seu pai, com uma das empregadas da mansão, meio-irmão seu e de Cristiane, tio de Marina. A revelação atingiu André como um soco físico. Rafael, o homem em quem confiara por mais de uma década, carregava o sangue dos Castro e nunca mencionara, porque ele nunca disse nada. Por medo, primeiro, depois, por lealdade a Cristiane, ele prometeu a ela que protegeria Marina de longe, sem revelar-se, até que fosse seguro. Foi ele quem me ajudou todos esses anos, enviando dinheiro anonimamente, garantindo que tivéssemos o mínimo necessário sem levantar suspeitas. O celular de André vibrou. Interrompendo a conversa, era uma mensagem de texto de Rafael. Emergência, tentativa de invasão no apartamento, Marina segura, reforços a caminho. André levantou-se abruptamente, o coração acelerado. Preciso ir. A senhora estará segura aqui, com guarda reforçada. Continuaremos esta conversa assim que possível. Senhor Castro, chamou Dona Eunice quando ele já estava na porta. Se algo me acontecer, diga a Marina que a amei como se fosse minha própria neta e que tudo o que fiz foi para protegê-la. André assentiu gravemente antes de sair apressado. Enquanto isso, na cobertura, o caos havia se instalado. 2 homens armados tentaram forçar a entrada através do elevador de serviço, mas foram detidos pelo sistema de segurança avançado. Rafael, com frieza profissional, havia escondido Marina no quarto do pânico. Uma sala blindada escondida atrás da biblioteca. Estou com medo, sussurrou a menina, abraçando Estrelinha contra o peito. Não precisa ter, respondeu Rafael, checando as câmeras de segurança através de um tablet. Este lugar é mais seguro que um banco. Marina estudou o rosto do homem que agora sabia ser seu tio, embora ele não soubesse que ela sabia. Por que querem me machucar? O que eu fiz? Rafael hesitou, dividido entre o instinto de proteger a menina da verdade e o respeito por sua incrível percepção. Não é por algo que você fez, Marina. É por quem você é. E quem eu sou? Perguntou ela, com aqueles olhos que pareciam enxergar através das almas, antes que Rafael pudesse responder. O tablet mostrou André chegando ao saguão do prédio, escoltado por 4 seguranças. Seu tio está aqui, disse Rafael. Então congelou ao perceber o que acabara de falar. Marina não demonstrou surpresa. Eu sei que ele é meu tio. Ouvi vocês conversando no escritório naquele primeiro dia. Rafael fitou-a, pasmo com a revelação. E sei que você também é meu tio. Continuou ela com a mesma calma desconcertante. Vocês têm o mesmo jeito de franzir a testa quando estão preocupados. Um silêncio carregado preencheu o espaço entre eles. Quebrado apenas pelo bip do sistema de segurança anunciando a chegada de André, a porta do quarto do pânico abriu-se, revelando um André Castro visivelmente tenso, mas ileso. Estão seguros? Perguntou ele, os olhos percorrendo ambos em busca de ferimentos. Sim, senhor, respondeu Rafael, retomando sua postura profissional. Os invasores foram detidos pela segurança do prédio. A polícia já os levou. André ajoelhou-se diante de Marina. Você está bem. A menina assentiu, então estendeu o pulso direito, removendo a pulseira que sempre usava, revelando a pequena marca em forma de estrela. Isso significa que somos família de verdade? Perguntou simplesmente. André e Rafael trocaram olhares perplexos. Como você. Eu sempre soube que havia algo, respondeu Marina.
Mas hoje, quando aqueles homens tentaram entrar, tive um sonho acordada. Vi minha mãe verdadeira, me entregando para a vovó Eunice. Ela tinha a mesma marca que eu. André, movido por um impulso que não conseguiu conter, puxou a manga de sua própria camisa, revelando uma marca idêntica em seu pulso. Sim, Marina, somos família. A sala de reuniões no 13º andar da Torre Castro possuía a mais alta tecnologia em segurança e privacidade. Naquela manhã, ocupavam-na apenas 3 pessoas. André, sentado à cabeceira da mesa imponente, Rafael, de pé próximo à janela, e Marina, balançando as pernas numa cadeira grande demais para seu tamanho, enquanto desenhava distraidamente em um bloco de papel. Preciso de toda a verdade agora, Rafael, exigiu André, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Quanto tempo você sabia sobre ser meu irmão, sobre Marina? Rafael respirou fundo, ajustando inconscientemente a postura, um hábito adquirido em anos servindo como segurança. Sobre ser seu meio-irmão, sempre soube. Minha mãe, Teresa, trabalhava na mansão Castro como governanta, seu pai. Manteve um relacionamento com ela por anos, sempre em segredo. E meu pai sabia sobre você. Sim, pagou por minha educação, com a condição de que eu nunca revelasse meu parentesco. Quando completei 18 anos, ofereceu-me um lugar na empresa, como segurança. Não como filho. Marina ergueu os olhos do desenho, observando com intensidade a conversa. Embora tivesse apenas 7 anos, sua compreensão da complexidade daquela dinâmica familiar era surpreendente. E quanto a Cristiane, a Marina, persistiu André. Cristiane descobriu sobre mim quando investigava os negócios obscuros do nosso pai, explicou Rafael, finalmente sentando-se. Foi ela quem me procurou, não o contrário. Isso foi há cerca de 8 anos, tornamo-nos próximos, confidentes. Quando ela engravidou de Daniel Vasconcelos, o químico, fui a primeira pessoa a saber. Porque nunca me contou, eu procurei minha irmã por anos. Rafael, anos. Porque ela me pediu, André. Ela temia que, se você soubesse, nosso pai também descobriria. E ele já havia demonstrado o que faria para proteger seus segredos. O silêncio pesado que seguiu foi quebrado pela voz infantil de Marina. Minha mãe morreu mesmo num acidente. Rafael trocou um olhar com André, ambos relutantes em sobrecarregar a criança com a brutal verdade, mas algo nos olhos da menina, aquela mesma percepção que salvara a vida de André, parecia exigir honestidade. Não foi um acidente comum, respondeu Rafael finalmente. Sua mãe estava sendo perseguida por pessoas perigosas, pessoas que trabalhavam para os Azevedo. Eles sabotaram o carro dela. André observou a sobrinha com preocupação, esperando lágrimas ou desespero. Em vez disso, viu uma calma surpreendente, quase como se ela já soubesse. Ela pensou que você nunca estaria segura enquanto os Azevedo soubessem de sua existência, continuou Rafael, dirigindo-se à menina. Foi por isso que arranjamos para que você ficasse com Dona Eunice, longe dos holofotes. Mas eles descobriram mesmo assim, concluiu Marina. Sim, eventualmente alguém revelou seu paradeiro, embora ainda não saibamos quem. André bateu na mesa, frustrado. Isso não explica por que você manteve segredo depois que nosso pai morreu. Cristiane já havia falecido. A ameaça original não existia mais. A ameaça nunca foi apenas seu pai, André, rebateu Rafael. Luiz Azevedo sempre foi o verdadeiro cérebro por trás de tudo. E ele ainda está muito vivo, como demonstrou a tentativa de invasão de ontem. O que ele quer comigo? Perguntou Marina, sua voz pequena, mas firme. Rafael hesitou. Então decidiu pela verdade. Ele quer algo que sua mãe deixou para você. Algo extremamente valioso. A fórmula, disse André, as peças se encaixando. A versão original da fórmula que fizemos nossa fortuna. Não apenas a fórmula, corrigiu Rafael. O diário de Cristiane, contendo provas de todos os crimes cometidos pelos Azevedo e por seu pai, suficiente para destruir ambos os impérios. Onde está? Num cofre, um que apenas eu posso acessar. André levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de Belo Horizonte. Mostre-me. Rafael hesitou. Não é tão simples. O cofre foi projetado com múltiplas camadas de segurança.
requer não apenas minha presença, mas também... Ele olhou para Marina. A marca, compreendeu André, olhando para o próprio pulso. A estrela é uma espécie de chave biométrica. Rafael assentiu. Daniel Vasconcelos era um gênio. Criou um sistema de reconhecimento baseado no padrão vascular único, sob a marca de nascença dos Castro. O cofre requer 2 leituras simultâneas, um adulto e um descendente direto de Cristiane. Aonde precisamos ir? Perguntou André. Primeiro, precisamos deixar Marina em local seguro. A tentativa de ontem prova que os Azevedo estão ficando desesperados, como se invocada pela menção ao seu nome. Adela era. Luana bateu a porta antes de entrar. Seu rosto normalmente composto mostrava sinais claros de preocupação. Desculpe interromper, disse ela, olhando rapidamente para cada um deles. Mas preciso falar com vocês sobre Dona Eunice. Houve uma complicação. André levantou-se imediatamente. Que tipo de complicação? Alguém tentou entrar no quarto dela na madrugada. Um homem vestido como funcionário do hospital. A segurança o interceptou, mas ele conseguiu fugir. Marina correu para Luana, agarrando sua mão. Minha avó está bem. A médica ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Está sim, querida. Tomamos providências extras para garantir isso. Voltou-se para André. Transferia para uma ala privativa com acesso restrito. Apenas eu e 2 enfermeiras de confiança podem entrar. Obrigado. Doutora, disse André. Sua descrição neste assunto é crucial. Luana hesitou antes de continuar. Há mais uma coisa. Durante o exame desta manhã, encontrei vestígios de algo incomum no organismo de Dona Eunice. Parece que alguém vem administrando pequenas doses de um composto tóxico a ela por bastante tempo. Veneno, concluiu Rafael, seu rosto endurecendo. Como tentaram fazer com André? Mas quem? Perguntou André. Ela raramente saía de casa. Um vizinho, talvez, sugeriu Luana. Alguém que visitava periodicamente e trazia alimentos. Marina, que havia retornado silenciosamente ao seu desenho, ergueu a cabeça. Sim, era Augusto, disse ela subitamente. Ele sempre trazia chá para a avó. Dizia que era especial, que só ela podia tomar. Os adultos trocaram olhares sombrios. Consegue descrever esse senhor, Augusto Marina? Pediu Rafael. A menina assentiu, pegando seu bloco de desenho com precisão surpreendente para sua idade. Começou a esboçar o rosto de um homem de meia idade. Traços finos, óculos pequenos. Ele começou a visitar depois que mamãe morreu. Dizia que era amigo da família. André observou o desenho com crescente inquietação. Reconheço esse homem, disse lentamente. É Victor Mendes, assessor pessoal de Luiz Azevedo há pelo menos uma década. Uma raiva fria tomou conta de Rafael. Eles estavam envenenando Dona Eunice lentamente, garantindo que levasse seus segredos para o túmulo. E ainda assim, ela resistiu, observou Luana. A vontade de proteger Marina manteve-a viva mesmo com o organismo deteriorando. André tomou uma decisão rápida. Doutora, pode supervisionar pessoalmente a segurança de Dona Eunice por mais algumas horas. Rafael e eu precisamos recuperar algo de extrema importância. Luana assentiu. E quanto a Marina? Um silêncio desconfortável instalou-se na sala. Era óbvio que a menina não poderia ficar sozinha, mas levá-la significava expô-la a perigos incalculáveis. Precisamos dela, disse Rafael finalmente. O cofre não abrirá sem ela. Então irei também, declarou Luana com firmeza surpreendente. Se houver qualquer emergência médica, vocês precisarão de mim. André estudou a médica por um momento, avaliando sua resolução. Havia algo em Luana, uma integridade e coragem que ia além do compromisso profissional, que inspirava confiança. Muito bem, partimos em 30 minutos, Rafael. Prepare o carro blindado e avise apenas a equipe essencial. Enquanto os adultos finalizavam os preparativos, Marina permaneceu quieta, completando seu desenho, além do retrato do falso senhor Augusto. Ela agora desenhava o que parecia ser uma casa à beira de um lago, com montanhas ao fundo. É aqui que vamos? Perguntou André, observando o desenho por cima do ombro da menina. Marina assentiu. É a casa do lago. Mamãe me levava lá quando eu era muito pequena. Antes de tudo. Como você se lembra, você era apenas um bebê.
A menina tocou suavemente a marca em seu pulso. Às vezes lembro de coisas que não deveria, coisas que aconteceram antes mesmo de eu nascer. Seus olhos encontraram os do tio com aquela intensidade desconcertante. O senhor acredita que isso é possível? André, o homem de negócios pragmático, o cético que construíra um império com base em fatos e números, encontrou-se sem resposta diante daquela criança que desafiava todas as suas certezas. Estou começando a acreditar, Marina, que existem mais coisas neste mundo do que somos capazes de explicar. Na garagem subterrânea do edifício, Rafael verificava meticulosamente o SUV blindado, enquanto Luana organizava uma pequena maleta médica de emergência. "Quanto tempo até o lago?" perguntou ela. "Cerca de 2 horas, se não houver complicações", respondeu Rafael, então mais baixo. "Obrigado por vir, sua presença. Significa muito." Um leve rubor coloriu as bochechas da médica, apanhada de surpresa pelo comentário pessoal em meio à tensão do momento. "Estou apenas fazendo meu trabalho", respondeu profissionalmente, embora seus olhos revelassem algo mais. O momento foi interrompido pela chegada de André e Marina. A menina agora vestia roupas práticas, calça jeans, tênis e uma jaqueta leve. Em suas mãos, apenas 2 coisas: sua boneca de pano, estrelinha e o desenho da Casa do Lago. "Estão todos preparados?" perguntou André, ajudando Marina a subir no veículo. 3 adultos trocaram olhares determinados, cientes dos perigos que os aguardavam, mas unidos por um propósito comum: proteger aquela criança extraordinária e recuperar a verdade enterrada por tanto tempo. "Sim", respondeu Rafael, ligando o motor potente. "É hora de abrir o cofre." O SUV blindado serpenteava pela estrada sinuosa que levava para longe de Belo Horizonte, em direção à região serrana. As montanhas de Minas Gerais erguiam-se majestosas contra o céu da tarde, pintado com tons alaranjados do sol que começava sua descida no horizonte. No banco de trás, Marina observava a paisagem com fascínio silencioso, como se cada curva da estrada despertasse fragmentos de memórias adormecidas. Luana sentava-se ao seu lado, verificando periodicamente os sinais vitais da menina. Um cuidado que André havia insistido, considerando o estresse da situação. "Falta muito?" perguntou Marina, sua pequena mão apertando a boneca de pano contra o peito. "Mais 20 minutos", respondeu Rafael, observando-a pelo retrovisor. "Reconhece alguma coisa?" A menina assentiu levemente. "As montanhas, elas parecem estar me chamando." André e Rafael trocaram olhares significativos pelo retrovisor. O dom de percepção de Marina parecia intensificar-se conforme se aproximavam do destino. "Há algo que preciso contar a vocês", disse André, quebrando o silêncio tenso. "Recebi uma ligação de Paulo Mendonça antes de sairmos. Carlos Gomes, nosso diretor financeiro, desapareceu. O homem que tinha acesso a todas as nossas contas." Perguntou Rafael, a preocupação evidente em sua voz. "Exatamente. E mais. Nossos sistemas detectaram tentativas de acesso aos arquivos confidenciais da empresa. Alguém está tentando entrar no servidor principal. Acha que ele está trabalhando para os Azevedo?" questionou Luana, juntando-se à conversa. "Tenho quase certeza. Carlos sempre foi ambicioso demais e esteve em várias reuniões onde discutimos assuntos sensíveis, como esta viagem", concluiu Rafael, aumentando instintivamente a velocidade. O carro contornou uma curva fechada, revelando um vale escondido entre as montanhas. No centro, um lago de águas azul petróleo refletia o céu como um espelho perfeito. Numa pequena península que adentrava o lago, erguia-se uma casa de madeira e pedra, exatamente como no desenho de Marina. "É aqui", sussurrou a menina, seus olhos arregalados fixos na construção, a casa dos sonhos da mamãe. Rafael estacionou o veículo a uma distância segura, escondido entre as árvores. "Vamos fazer uma varredura antes", disse ele, sacando discretamente uma arma da cintura. "André, fique com Marina e Luana no carro até eu dar o sinal." "Não", interrompeu Marina com uma certeza desconcertante. "Precisamos ir todos juntos, é assim que funciona." Os adultos trocaram olhares confusos. "Como sabe disso, pequena?" perguntou Luana gentilmente. "Estou vendo", respondeu Marina simplesmente,
como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vejo mamãe nos mostrando o caminho. Ela está sorrindo. Um arrepio percorreu a espinha de André. As palavras de Dona Eunice ecoavam em sua mente. Desde bebê sabia coisas, via coisas que ninguém mais podia ver. Vamos seguir o que Marina diz, decidiu ele. Surpreendendo até a si mesmo com a convicção repentina, os 4 caminharam em silêncio pela trilha que levava à casa. O único som era o farfalhar das folhas secas sob seus pés e o canto ocasional de um pássaro tardio. A construção, embora abandonada há anos, mantinha-se em condições surpreendentemente boas. Outra precaução de Cristiane, sem dúvida, Marina guiou-os diretamente para os fundos da casa, onde um deck de madeira se projetava sobre o lago. Sem hesitação, a menina caminhou até uma tábua específica e ajoelhou-se. Aqui, indicou, passando os dedos pequenos pelo contorno quase imperceptível de uma estrela talhada na madeira. Rafael ajoelhou-se ao lado dela, seus olhos experientes examinando o trabalho artesanal. É o selo pessoal de Daniel, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Ele marcava todas as suas criações assim. Nunca imaginei que estaria escondido à vista de todos. Como abrimos? Perguntou André, olhando nervosamente ao redor. Marina estendeu o pulso direito, colocando-o sobre a marca na madeira. Precisamos das estrelas juntas, disse, olhando para Rafael. A sua também, tio. Rafael hesitou apenas por um instante antes de colocar seu pulso ao lado do da sobrinha. Revelando uma marca idêntica que sempre mantivera escondida sob relógios ou pulseiras, um clique suave foi ouvido, seguido pelo deslizar silencioso da tábua, revelando um compartimento perfeitamente camuflado. Dentro, uma caixa metálica selada, do tamanho de um livro grande. A tecnologia de Daniel sempre me surpreendeu, comentou Rafael, retirando cuidadosamente a caixa. Ele estava anos à frente de seu tempo. Marina tocou a superfície metálica com reverência. Posso sentir mamãe aqui, sussurrou. Ela guardou isto para mim. André observava tudo com uma mistura de fascínio e apreensão. Estariam finalmente prestes a desvendar todos os segredos sombrios que haviam destroçado sua família. O som de um motor ao longe quebrou o momento. Temos companhia, alertou Rafael, seu corpo imediatamente tenso. Rápido, para dentro da casa. Os 4 apressaram-se para o interior da construção. André carregando a caixa metálica, enquanto Rafael verificava as janelas, certificando-se de que não estavam visíveis. Como nos encontraram? Sussurrou Luana, abraçando protetoramente Marina. Alguém deve ter nos seguido desde Belo Horizonte, respondeu André, a raiva contida em sua voz. Ou alguém sabia para onde estávamos indo, corrigiu Rafael sombriamente. O silêncio que seguiu foi pesado de implicações. A possibilidade de um traidor entre eles pairava no ar como um veneno invisível. Senhor André, chamou Marina baixinho, estendendo a mão para a caixa. Precisamos abri-la agora, antes que seja tarde. Algo na urgência da voz infantil fez com que todos concordassem sem questionar. André colocou a caixa sobre a mesa de madeira no centro da sala. Como abrimos? Perguntou ele, examinando a superfície sem fechaduras aparentes. Novamente, foi Marina quem soube o que fazer. Com naturalidade, colocou ambas as mãos sobre a tampa, fechou os olhos e sussurrou algo que soou como uma cantiga de ninar. Para espanto de todos, a tampa deslizou sem qualquer som, revelando o conteúdo. Um caderno encadernado em couro vermelho, o diário de Cristiane, uma pequena unidade de armazenamento digital, provavelmente contendo a fórmula original, e um envelope selado com cera, ostentando o desenho de uma estrela. É tudo o que precisamos, disse André, pegando os itens com cuidado reverente. Agora podemos provar tudo, os crimes, as manipulações, as mortes. Precisamos sair daqui primeiro, lembrou Rafael, a tensão evidente em cada músculo de seu corpo. Os carros estão se aproximando. André guardou rapidamente o diário e o drive em seu bolso interno. Então abriu o envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com a elegante caligrafia de Cristiane que ele reconheceria em qualquer lugar. Para minha filha Marina. Começava a carta. Se você está lendo isto,
Significa que encontrou seu caminho de volta à família que lhe foi roubada. Há tantas coisas que gostaria de ter lhe contado pessoalmente. Tantos abraços que nunca pude dar. A leitura foi interrompida por um estilhaçar de vidro na janela dos fundos, antes que qualquer um pudesse reagir. A sala encheu-se de fumaça. Gás lacrimogêneo! Gritou Rafael, já puxando sua arma. Todos para fora, agora! Luana agarrou Marina, cobrindo o rosto da menina com um lenço improvisado. André dobrou rapidamente a carta, guardando-a junto com os outros itens. O grupo moveu-se em direção à porta da frente, mas parou abruptamente quando esta se abriu, revelando a figura elegante de Carlos Gomes, o diretor financeiro, desaparecido, acompanhado por 2 homens armados. Lamento interromper este tocante reencontro familiar, disse ele com um sorriso frio. Carlos, pronunciou André, a traição ardendo como ácido. Quanto tempo? Tempo suficiente, respondeu o executivo. Os Azevedo sempre pagaram melhor que você, André, e são muito mais visionários. Rafael posicionou-se estrategicamente entre os invasores e o resto do grupo, sua arma apontada com firmeza para Carlos. Abaixe essa arma, Rafael, ordenou Carlos. Você realmente acha que vim desprevenido? Como para confirmar suas palavras, pontos vermelhos de miras laser apareceram no peito de André e na pequena figura de Marina. A menina não, pediu André, todo o seu orgulho desaparecido. Ela é apenas uma criança muito especial, corrigiu Carlos, com um dom que os Azevedo estudam há anos. Por que acha que Luiz financiou tantas pesquisas sobre percepção extrasensorial? Ele sempre soube que ela existia, apenas não conseguia encontrá-la. Marina, para surpresa de todos, deu um passo à frente. Você está com medo, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Carlos. Eu posso ver. Você sabe que ele vai te matar depois. Uma sombra de dúvida passou pelo rosto do executivo, rapidamente substituída por irritação. Chega de conversa, o senhor. Azevedo aguarda sua presença. Pequena Marina, quanto a vocês, virou-se para os outros. Temo que nossa colaboração termina aqui. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que mais tarde ninguém conseguiria descrever com precisão. Marina fechou os olhos por um segundo, como se concentrando intensamente. Nesse exato momento, as luzes da casa piscaram violentamente. Mergulhando o ambiente em escuridão total por alguns segundos cruciais, quando a luz retornou, Rafael havia derrubado um dos homens armados. Luana arrastava Marina para trás de um sofá pesado, e André lutava corpo a corpo com Carlos pelo controle de uma arma. Um tiro ensurdecedor ecoou pela casa. André cambaleou para trás, uma mancha vermelha expandindo-se rapidamente em sua camisa. Tio! Gritou Marina. Seu grito infantil carregado de dor e terror. Rafael, com a eficiência brutal de seu treinamento, neutralizou o segundo homem armado e virou-se para Carlos, apenas para vê-lo fugindo pela porta. O diário de Cristiane em suas mãos. André. Luana correu para o empresário caído, seus instintos médicos imediatamente avaliando a gravidade do ferimento. Precisamos estancar o sangramento agora. Marina ajoelhou-se ao lado do tio, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto, enquanto observava Luana trabalhar freneticamente para salvar sua vida. Seus dedos pequenos encontraram a mão de André, apertando-a como se pudesse transferir sua própria força vital para ele. Não vá embora, sussurrou ela. Por favor, não vá embora como a mamãe. Do lado de fora, o som de motores afastando-se indicava que Carlos e seus homens batiam em retirada. Rafael, dividido entre persegui-los e proteger sua família ferida, optou pelo segundo, trancando portas e janelas. Como ele está? Perguntou a Luana, sua voz traindo a preocupação que tentava esconder de Marina. O tiro pegou de raspão nas costelas, respondeu a médica, já aplicando um curativo improvisado. Perdeu sangue, mas não atingiu órgãos vitais. Precisamos levá-lo a um hospital, mas ele deve sobreviver. Um suspiro coletivo de alívio preencheu o ambiente, rapidamente substituído pela realidade sombria da situação. Estavam isolados, com um homem ferido, e o diário, a prova mais crucial, agora estava nas mãos do inimigo. Marina, entretanto, mantinha uma calma surpreendente. Ele só pegou o diário, disse ela, sua voz infantil carregando uma maturidade desconcertante. A verdadeira prova está aqui.
De seu bolso, ela retirou a pequena unidade de armazenamento digital que de alguma forma conseguira pegar durante a confusão. Mamãe sempre dizia: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. 10 anos se passaram desde aquela noite na Casa do Lago. Era uma noite de gala na mansão Castro, transformada agora em um espaço elegante, onde o luxo e o poder conviviam com um propósito mais nobre. O grande salão, antes palco de negociações obscuras conduzidas pelo velho patriarca Castro, agora brilhava com luzes douradas e decoração sofisticada para celebrar o 10º aniversário do encontro entre André e Marina. Marina, agora com 17 anos, observava os convidados do alto da escadaria. Não era mais a menininha assustada que vendia flores na chuva, transformara-se em uma jovem de beleza serena e olhos profundos que ainda carregavam aquele dom extraordinário de enxergar além das aparências. O vestido azul marinho acentuava sua elegância natural, e no pulso direito, pela primeira vez em público, a marca em forma de estrela estava visível para todos, como um símbolo de orgulho, não mais um segredo a ser escondido. Nervosa? Perguntou Dona Eunice, aproximando-se com passos lentos. Apoiada em uma bengala elegante, aos 82 anos, recuperada do envenenamento sistemático graças aos cuidados da Détedria, Luana, a idosa mantinha-se lúcida e forte, um testemunho vivo da resistência que caracterizava todas as mulheres daquela história. Um pouco, admitiu Marina, ajustando um cacho de cabelo que escapara do penteado sofisticado. É muita responsabilidade. Você nasceu para isso, minha estrela, afirmou Dona Eunice, apertando carinhosamente a mão da neta. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Um silêncio respeitoso caiu sobre a multidão quando André Castro subiu ao pequeno palco montado no centro do salão, aos 55 anos. Ainda mantinha a postura imponente de sempre. Embora uma cicatriz visível na têmpora direita e leves fios prateados nas têmporas testemunhassem as batalhas enfrentadas na última década. Boa noite a todos, começou ele, sua voz preenchendo o salão sem necessidade de microfone. Agradeço a presença nesta celebração que marca não apenas um encontro que mudou minha vida, mas o início de uma nova era para a família Castro e para nossa fundação. Os olhos de André encontraram os de Marina na escadaria, um sorriso genuíno suavizando suas feições normalmente sérias. Há exatamente 10 anos, uma pequena vendedora de flores atravessou um restaurante sofisticado para salvar a vida de um estranho. Esse ato de coragem não apenas impediu uma tragédia pessoal, mas iniciou uma jornada de descobertas que redefiniram o significado de família, propósito e redenção para todos nós. Entre os convidados, Rafael permanecia estrategicamente posicionado próximo à entrada principal, embora vestisse um terno elegante. Sua postura vigilante denunciava que continuava alerta como sempre. Ao seu lado, a detera, Luana, agora oficialmente Luana Castro após seu casamento com André 5 anos antes, resplandecia em um vestido vermelho. Seu olhar alternando entre o marido no palco e as entradas do salão, ambos sabiam que esta noite não era apenas uma celebração. Era também uma declaração de guerra. Esta noite, continuou André, tenho o orgulho de anunciar oficialmente a transformação completa da Castro Holdings na Fundação Cristiane Castro, uma organização dedicada à pesquisa de curas acessíveis para doenças raras. Aplausos entusiasmados preencheram o ambiente, mas foram interrompidos pelo som das portas principais, sendo abertas com força desnecessária. Um silêncio tenso caiu sobre o salão quando Luiz Azevedo entrou, acompanhado por 6 homens de aparência séria, aos 72 anos. O patriarca da família rival parecia mais um imperador romano em seus últimos dias. Poderoso, mas corroído pelo tempo e ambição, seus olhos frios percorreram o ambiente até encontrarem Marina na escadaria. Que entrada dramática, Luiz, comentou André, sua voz controlada mascarando a tensão que todos sentiam. Não me lembro de ter enviado um convite. Algumas portas se abrem para o poder, Castro, com ou sem convites, respondeu Azevedo, caminhando lentamente em direção ao centro do salão, especialmente quando se tem amigos nos lugares certos. Como para confirmar suas palavras, Carlos Gomes emergiu por uma entrada lateral, acompanhado por 2 guardas que claramente não pertenciam à segurança da mansão. O ex-diretor financeiro dos Castro havia prosperado sob a asa dos Azevedo.
Tornando-se o braço direito de Luiz na última década, Marina desceu calmamente os últimos degraus da escadaria, seu coração acelerado contrastando com a serenidade exterior. Tudo o que haviam planejado por anos culminava neste momento. Nhoura Azevedo, disse ela, sua voz clara apesar da juventude. Finalmente nos encontramos cara a cara. O senhor esteve tentando me eliminar desde que nasci, mas nunca teve a coragem de me olhar nos olhos. Um murmúrio percorreu a multidão de convidados. Políticos influentes, jornalistas, representantes do Ministério Público, todos estrategicamente selecionados por André para testemunharem o que estava por vir. Que imaginação dramática, típica da juventude, respondeu Azevedo com um sorriso gélido. Vim apenas parabenizar André por sua evolução filantrópica e, claro, conhecer a famosa protegida que se tornou o centro de tantos rumores. Chega de jogos, Luiz, interveio André, descendo do palco para se posicionar ao lado de Marina. Todos aqui sabem quem você é, e hoje o mundo inteiro saberá. Com um gesto discreto, André sinalizou e as luzes do salão diminuíram, enquanto uma grande tela descia atrás do palco. Rafael moveu-se silenciosamente, posicionando-se estrategicamente entre Marina e os homens de Azevedo. O que é isso? Castro, uma apresentação corporativa no meio de uma festa, zombou Azevedo, embora uma sombra de preocupação tivesse atravessado seu rosto. Não, Luiz, é justiça finalmente, respondeu André, enquanto a tela começava a exibir documentos, e-mails e fotografias, parte do conteúdo da unidade de armazenamento digital que Marina salvara daquela noite na Casa do Lago. As imagens mostravam claramente a conspiração entre o patriarca Castro e Luiz Azevedo para roubar a fórmula original desenvolvida por Daniel Vasconcelos. Documentos provavam o assassinato do químico e a subsequente perseguição a Cristiane, evidências irrefutáveis de décadas de corrupção, manipulação de pesquisas médicas e crimes ambientais cometidos pelos Azevedo. Isto é difamação, rugiu Azevedo, seu rosto contorcido de fúria. Carlos, acabe com isso agora. O ex-diretor financeiro moveu-se em direção ao sistema de controle, mas foi interceptado por 2 agentes da Polícia Federal, que até aquele momento estavam disfarçados entre os convidados. Carlos Gomes. Anunciou um deles, mostrando o distintivo. O senhor está detido por conspiração, tentativa de homicídio e obstrução de justiça. O pânico instalou-se entre os homens de Azevedo, enquanto mais agentes revelavam suas identidades na multidão. O plano meticulosamente arquitetado por André, Rafael e Marina durante anos funcionava com precisão cirúrgica. Luiz Azevedo, vendo seu império desmoronar diante de seus olhos, demonstrou pela primeira vez a verdadeira natureza que escondia sob o verniz de civilidade. Num movimento rápido, sacou uma arma que mantinha escondida e apontou diretamente para Marina. Se eu cair, levo você comigo, menina, sibilou. O dedo já pressionando o gatilho, o que aconteceu a seguir pareceu ocorrer em câmera lenta. Rafael lançou-se na frente de Marina, pronto para o sacrifício final que sempre estivera disposto a fazer. Mas antes que o tiro fosse disparado, Luiz Azevedo congelou, seus olhos arregalados fixos em algo além de Marina. Por um instante, um breve, impossível instante, todos no salão tiveram a impressão de ver a silhueta translúcida de uma mulher ao lado da jovem. Uma mulher cujos traços eram inconfundivelmente semelhantes aos de Marina e que carregava a mesma marca em forma de estrela no pulso, quando a visão se dissipou. Azevedo já estava no chão, desarmado pelos agentes. Sua expressão a de um homem que vira o impossível. Marina, completamente calma agora, aproximou-se do homem caído. Minha mãe sempre esteve comigo, Sr. Azevedo, disse ela baixinho, para que apenas ele pudesse ouvir. E meu verdadeiro dom nunca foi prever o perigo. Foi trazer à luz a verdade, não importa o quanto tentem enterrá-la. Enquanto Luiz Azevedo era levado sob custódia, junto com Carlos e seus cúmplices, um silêncio reverente caiu sobre o salão. Foi André quem finalmente o quebrou, retornando ao palco com Marina ao seu lado. Hoje não celebramos apenas o passado, anunciou ele, sua voz embargada de emoção contida. Celebramos um novo começo. A partir de amanhã, a Fundação Cristiane Castro
dedicará todos os seus recursos para tornar acessíveis os tratamentos que foram negados a tantos por ganância e poder. Erguendo uma taça, André completou. A memória de Cristiane e Daniel, cujo amor transcendeu a morte e nos deu nosso maior tesouro. Olhou para Marina com um indisfarçável orgulho. E ao futuro que construiremos juntos, como família? Enquanto os convidados aplaudiam, Marina sentiu um calor familiar em seu pulso, onde a marca em forma de estrela parecia brilhar sob as luzes do salão. Em seu coração, sabia que estava apenas começando a cumprir o destino que sua mãe sonhara para ela, não como herdeira de uma fortuna, mas como guardiã de uma verdade que poderia transformar vidas. Do outro lado do salão, Rafael e Luana observavam a cena com emoção contida. O caminho que os trouxera até ali fora marcado por dor e sacrifícios. Mas finalmente, a família despedaçada pelo destino cruel começava a se reconstruir, agora sob a luz das estrelas, não mais nas sombras. A manhã estava particularmente radiante naquele dia de primavera. Jardins exuberantes cercavam o complexo médico Cristiane Castro, inaugurado há 5 anos nos arredores de Belo Horizonte. O edifício moderno, com amplas janelas e painéis solares, representava a culminação de uma década de transformação, não apenas da família Castro, mas de todo um legado. Marina, agora com 18 anos recém-completados, caminhava pelos corredores do instituto, com a familiaridade de quem cresceu entre aquelas paredes. Trajando um jaleco branco com seu nome bordado, cumprimentava médicos, enfermeiros e pacientes pelo caminho. Seu rosto, que agora carregava traços indiscutíveis de sua mãe, iluminava-se ao observar crianças brincando alegremente na ala pediátrica, muitas delas vivas graças às pesquisas financiadas pela Fundação. Drá, Castro, achei que a encontraria aqui, disse uma voz familiar às suas costas. Marina virou-se, sorrindo para o professor Matheus Santos, chefe do Departamento de Pesquisa Genética. Ainda não sou doutora, professor. Falta muito caminho pela frente, respondeu ela com humildade genuína. Considerando que você acaba de ser aceita na Faculdade de Medicina com a melhor pontuação dos últimos 10 anos, é apenas uma questão de tempo, retrucou ele entregando-lhe uma pasta. Os resultados dos testes com a versão aprimorada da fórmula, exatamente como você previu. A eficácia aumentou em 78%. Marina examinou os documentos com atenção. Seu olhar analítico, herdado do pai que nunca conhecera, Daniel, o químico brilhante cuja obra fora roubada e que agora, através dela, finalmente recebia o reconhecimento merecido. Incrível, murmurou, absorvendo os dados. Isso significa que poderemos disponibilizar o tratamento para muito mais pacientes a um custo muito menor. Enquanto discutiam detalhes técnicos, Marina sentiu aquela familiar sensação em seu pulso. A marca em forma de estrela formigava suavemente, como sempre acontecia quando algo importante estava prestes a ocorrer. Instintivamente, olhou para o relógio. Preciso ir, disse, devolvendo a pasta. A cerimônia começa em 1 hora, no caminho para o andar superior. Onde a família reunia-se para um evento privado antes da grande cerimônia pública, Marina pausou brevemente diante de um retrato imponente. A fotografia emoldurada mostrava sua mãe, Cristiane Castro, sorrindo com aquela mesma intensidade que Marina herdara. Ao lado, uma placa detalhava sua história. Não mais um segredo enterrado, mas um legado de coragem celebrado abertamente. Estou seguindo seus passos, mãe, sussurrou Marina, tocando levemente a moldura. Espero que esteja orgulhosa. O amplo escritório que um dia pertencera a André Castro agora servia como sala de reuniões familiar. Quando Marina entrou, encontrou-os todos lá. André, agora com cabelos completamente grisalhos, mas mantendo o porte imponente. Luana, sua esposa, cuja dedicação médica transformara o Instituto em referência nacional. Rafael, que finalmente abandonara o papel exclusivo de segurança para assumir uma posição oficial na diretoria da Fundação, e Dona Eunice, sentada em uma poltrona confortável próxima à janela, seu rosto enrugado irradiando serenidade. Desculpem o atraso, disse Marina, beijando a testa da avó antes de cumprimentar os demais. André sorriu, reconhecendo nela o mesmo compromisso com a excelência que sempre norteara sua própria vida.
Recebemos as novidades do professor Mateus, comentou ele. Parece que sua intuição estava certa novamente. Marina deu de ombros com modéstia. Não foi intuição desta vez, foi matemática pura. Apenas segui o raciocínio original do meu pai, de Daniel. Mesmo após 10 anos, ainda era estranho chamar de pai um homem que conhecera apenas através de registros, fotos e histórias. Ainda assim, dia após dia, sentia-se mais próxima dele ao continuar seu trabalho. Rafael aproximou-se, carregando uma pequena caixa antiga. Antes da cerimônia oficial, há algo que precisamos fazer em particular, disse ele. Uma tradição de família que agora finalmente pode ser restaurada. Todos se reuniram ao redor da mesa central. Rafael abriu cuidadosamente a caixa, revelando um medalhão antigo de prata com o desenho de uma estrela idêntica à marca que carregavam nos pulsos. Este medalhão pertenceu à primeira matriarca Castro, explicou ele. Foi passado de geração em geração até ser escondido por nosso pai quando começou seus desvios. Encontrei-o entre os pertences que foram recuperados da mansão antiga. André assentiu gravemente. Tradicionalmente, ele é entregue ao membro da família que demonstra não apenas o legado do sangue, mas principalmente o caráter e a visão para liderar a próxima geração. Marina entendia o simbolismo. Após a queda dos Azevedo e a revelação dos crimes que mancharam o nome Castro por décadas, a família trabalhara incansavelmente para reconstruir não apenas sua reputação, mas o significado de seu próprio nome. Marina, continuou André, sua voz embargada de emoção raramente demonstrada. Você salvou não apenas minha vida há 10 anos, mas a alma de nossa família. É com orgulho que todos concordamos. O medalhão é seu por direito. Enquanto André colocava o antigo símbolo familiar em suas mãos, Marina sentiu o peso não apenas do objeto, mas da responsabilidade que ele representava. Seus olhos encontraram os de cada pessoa naquela sala. Sua família reunida contra todas as probabilidades. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que qualquer discurso elaborado seria insuficiente para expressar a profundidade de seus sentimentos. Dona Eunice ergueu-se com a ajuda de sua bengala, aproximando-se de Marina. Sempre soube, desde o primeiro momento em que te segurei nos braços, que você seria especial, disse a idosa, acariciando o rosto da neta. Não apenas pelo dom que possui, mas pelo coração que guia esse dom. O momento íntimo foi interrompido por uma suave batida na porta. Sofia, a leal governanta que permanecera ao lado da família em todos os momentos decisivos, entrou com sua tradicional discrição. Os convidados estão chegando, senhor, informou. E a senhora, Luana, é solicitada na ala leste. Parece que os gêmeos estão ansiosos para conhecer o mundo. Luana sorriu, trocando um olhar significativo com André. Bem a tempo para a cerimônia, como previsto por nossa Marina, comentou, apressando-se para acompanhar o nascimento que havia monitorado pessoalmente por 9 meses. Vão vocês, disse André aos demais. Encontraremos todos no auditório assim que os novos membros da família Castro estiverem devidamente apresentados. Enquanto o grupo se dispersava para seus respectivos papéis na cerimônia que celebraria 5 anos do Instituto e a inauguração de uma nova ala de pesquisas, Marina permaneceu brevemente sozinha no escritório. Aproximou-se da ampla janela que oferecia vista para o complexo médico que levava o nome de sua mãe. O medalhão em suas mãos parecia pulsar com uma energia própria. Não mística, como nas histórias de fantasia que ouvira quando criança, mas com o poder muito real dos símbolos e da continuidade. Seguindo um impulso, abriu o compartimento secreto que Rafael lhe mostrara, encontrando um pequeno pedaço de papel dobrado no interior. Cuidadosamente, desdobrou-o para encontrar uma mensagem escrita à mão há muitas gerações. O verdadeiro poder da estrela nunca esteve na marca que carregamos na pele, mas na luz que escolhemos irradiar ao mundo. Marina sorriu, compreendendo finalmente a verdadeira natureza de seu dom. Não era uma capacidade sobrenatural de ver perigos ou intenções ocultas. Era a clareza para enxergar a verdade mesmo quando obscurecida por décadas de mentiras, e a coragem para trazê-la à luz, não importando as consequências. Horas mais tarde, no amplo auditório do Instituto, a cerimônia atingia seu ponto culminante. André Castro, com a solenidade característica,
anunciava oficialmente sua aposentadoria da presidência da fundação para dedicar-se exclusivamente à família, especialmente aos gêmeos recém-nascidos que dormiam tranquilamente nos braços de Luana na primeira fila. "É com imenso orgulho", disse ele, "que passo a liderança da Fundação Cristiane Castro para quem sempre foi sua verdadeira herdeira espiritual. Alguém que, apesar da juventude, demonstra a sabedoria e a compaixão necessárias para continuar transformando vidas." Quando Marina subiu ao palco, um murmúrio de aprovação percorreu a plateia. Vestindo um traje formal azul marinho e o medalhão da família abertamente sobre o peito, ela representava a síntese perfeita entre tradição e renovação. "Agradeço a confiança", começou ela, sua voz clara preenchendo o auditório sem esforço. "Mas a verdadeira transformação nunca acontece através de uma pessoa só. O que celebramos hoje é o poder de pessoas comuns realizando ações extraordinárias quando unidas por um propósito maior." Seus olhos encontraram cada membro de sua incomum família na plateia. André, o tio que se tornara um segundo pai, Luana, que trouxera não apenas expertise médica, mas também o equilíbrio emocional que a família tanto precisava. Rafael, o guardião silencioso que finalmente encontrara seu lugar. Dona Eunice, a avó de coração que arriscara tudo para protegê-la. "A verdadeira herança da família Castro", continuou Marina, "não está em nosso sobrenome ou em nossas conquistas empresariais, mas em nossa capacidade de transformar dor em propósito, perda em legado e segredos em verdades libertadoras." Enquanto ela discursava, uma enfermeira aproximou-se discretamente de Luana, sussurrando algo em seu ouvido, com um sorriso radiante. Luana fez um pequeno gesto para que André observasse o pulso do bebê em seus braços, onde uma minúscula marca em forma de estrela tornava-se visível conforme o cobertor se deslocava. No palco, Marina sentia aquela familiar sensação de formigamento em seu próprio pulso, como se as estrelas do passado, presente e futuro se alinhassem naquele momento perfeito. "Hoje não celebramos apenas um prédio ou uma instituição", concluiu ela, "mas a ideia de que famílias podem ser reconstruídas, destinos podem ser reescritos, e o verdadeiro poder nunca esteve no controle, mas na capacidade de libertar." Quando os aplausos preencheram o auditório, Marina teve a nítida impressão, não uma visão sobrenatural, mas aquela certeza profunda que a guiara por toda a vida, de que sua mãe e seu pai biológico estavam ali, não como fantasmas, mas como presenças vivas no legado que continuava através dela. A menina que salvara um milionário do veneno com sua percepção especial, acabara descobrindo que seu verdadeiro dom era muito mais poderoso. A capacidade de reunir corações despedaçados pelo destino cruel, provando que o amor verdadeiro transcende classes sociais, traições e até mesmo a morte aparente, e assim, com a certeza de quem finalmente encontrou seu verdadeiro propósito, Marina Castro abraçou não apenas o futuro brilhante que se abria à sua frente, mas também o passado que, por mais doloroso que fosse, a havia moldado na mulher que se tornara, uma estrela do destino, guiando outros através da escuridão em direção à luz,